Olá, oitavo ano! Vamos para mais um vídeo de correção de exercícios. E o vídeo de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 5, módulo 2, que trata sobre equações e inequações. Então vamos iniciar com os exercícios da página 180. E o primeiro exercício ele traz a noção inicial de equação, né? Mas só para lembrar, se você ainda não fez, pausa no vídeo, tá? Tente fazer primeiro, depois você volta para corrigir e tirar suas dúvidas. É assim que você vai construindo o seu conhecimento. Então vamos lá. O primeiro exercício, ele pede para a gente mostrar que o valor de x igual a 8 é solução da equação dada. Então, para a gente verificar se 8 é solução dessa equação, a gente tem que substituir o valor 8 aqui e o resultado da equação tem que dar 36, né? Que é o valor que está no segundo membro da igualdade. Que a gente viu em nossas aulas que a equação ela tem a ver com a noção de equilíbrio de uma balança, a balança em equilíbrio. Então, o que acontece no primeiro membro também tem que acontecer no segundo membro da nossa equação. Então, substituindo x no lugar de x aqui o número 8, a gente vai ter que 3 vezes 8 sobre 4 mais 30 tem que satisfazer a nossa igualdade, ou seja, tem que ser igual a 36. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 4 mais 30 tem que ser igual a 36. 24 sobre 4, 6, né? Porque 6 vezes 4, 24. 6 mais 30 é igual a 36, né? 6 mais 30, 36. Então, 36 é igual a 36. Ou seja, a nossa igualdade é verdadeira. Logo, a gente diz que x igual a 8 é sim solução dessa equação. Ok? Então, vamos avançar agora para a questão sobre equações equivalentes. Então, a gente viu em aula que para duas equações serem equivalentes, na verdade, uma tem que ser múltiplo da outra, certo? Para a gente transformar como a gente estuda lá no estudo de frações, para a gente estar transformando fração em frações equivalentes, o que é que a gente faz? A gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ou então divide tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, aí a gente vai obtendo frações equivalentes, certo? Então, aqui na equação, a gente viu que a noção também é a mesma. Para a gente encontrar equações equivalentes, a gente tem que multiplicar ou dividir toda a minha equação por um número. Então, ambos os membros, o que a gente faz em um lado lembra a noção do equilíbrio da balança. O que a gente faz em um lado da igualdade, a gente tem que fazer no outro lado, certo? Então, vamos relacionar aqui, ver qual equação é equivalente a qual nessa situação. Essa primeira equação aqui, a gente tem que encontrar uma equação equivalente a ela na segunda coluna. Então, observe, na segunda coluna, qual equação eu vou ter aqui que tenha tenha na mesma equação um múltiplo de 2, um múltiplo de 5 e um múltiplo de 8, sendo que esse múltiplo foi obtido a partir da multiplicação de cada um dos termos pelo mesmo número, certo? Então, se a gente perceber aqui, nessas equações, a única que tem um múltiplo de 2, pelo menos uma que tem múltiplo de 2, é essa equação aqui, né? Então, vamos verificar se essa equação é mesmo equivalente ao item 1. Para a gente verificar, 6 é resultado de 2 vezes 3, né? Então, vamos multiplicar toda a nossa primeira equação aqui por 3 e verificar se a gente obtém essa equação aqui da segunda coluna, que é candidata a ser equivalente a ela, tá? Então, se a gente multiplica toda ela por 3, 2x mais 5 igual a 8. Se eu pego toda a equação e multiplico por 3, eu vou ter o quê? 2 vezes 3,
6. Então, a gente tem 6x mais 5 vezes 3, 15, é igual a 8 vezes 3, 24. Que é o que está aqui na segunda coluna, né? 6x mais 15 é igual a 24. Então, essa equação é sim equivalente à nossa equação do item 1, tá? Porque a gente transformou toda essa equação na equação da segunda coluna, multiplicando a primeira equação por 3. Agora, vamos observar a equação do item 2. 5x é igual a 18. E aí, vamos encontrar uma candidata na segunda coluna que seja múltiplo ou divisor de 5, tá? Da equação de 5 e de 18. Então, vamos ver aqui. A gente tem aqui uma candidata também, né? Observe que 5x, para transformar em 25x, a gente multiplicou por quanto? Por 5, né? Então, vamos ver se, multiplicando por 5, essa equação é equivalente à nossa primeira equação, a equação do item 2. 5x igual a 18. Se eu multiplicar toda a equação por 5, eu vou ter o quê? No primeiro lado da igualdade, a gente vai ter 25x, certo? E no segundo lado da igualdade, 18 vezes 5. Então, se vocês armarem a conta aí e fizerem, vão obter como resultado 90, tá? Então, 25x igual a 90, que é exatamente essa equação aqui, né? Que a gente enxergou como possível candidata. Então, é ela mesma. Então, essa equação aqui na segunda coluna é equivalente à segunda equação da primeira coluna. Agora, vamos ver a equação a terceira equação da primeira coluna. 5 sobre 4x é igual a 27. Então, como tá com divisão aí, a gente não consegue enxergar direito, né? Mas se a gente olhar aqui, qual possível candidata a ela? A segunda da coluna 2 ou a quarta da coluna 2? 27 é múltiplo ou divisor de 21? Não, né? Então, não pode ser a da primeira coluna. E também a gente não tem nenhuma soma aqui na equação 3 da primeira coluna. E nessa equação aqui a gente tem uma soma no primeiro membro. Então, aí a gente já acaba excluindo essa. Então, sobra essa daqui, certo? Então, vamos perceber que, de fato, vamos ver que, de fato, ela é equivalente à nossa equação do item 3. 27 é divisor de 54, né? Ela é obtida dividindo 54 por quanto? Por 2, certo? Então, se eu multiplicar, então quer dizer que 54 é múltiplo de 27. Então, se eu multiplicar 27 por 2, dá 54. Então, vamos ver que multiplicar o primeiro membro por 2 também é o mesmo que 5 sobre 2x. Então, vamos multiplicar essa equação por 2 e ver o que é que acontece com ela. Então, 5 sobre 4x igual a 27. Se eu multiplicar toda a equação por 2, o que é que a gente obtém? No primeiro membro, a gente vai ter o quê? 5 vezes 2, 10 sobre 4x. Isso é igual a 27 vezes 2, 54. Ah, professora, mas aqui a senhora tem 10 sobre 4x. E aqui na candidata a senhora tem 5 sobre 2x. Mas observe que 5 sobre 2x não é o mesmo que 10 sobre 4x. São frações equivalentes, né? Basta a gente pegar essa primeira fração aqui e dividir por 2. Então, dividido por 2, a gente vai ter o quê? 10 dividido por 2, 5. 4x dividido por 2, 2x. Então, 5 sobre 2x é igual a 54. Então, é a mesma equação, tá? Essa equação e essas são as mesmas. Que é equivalente à primeira equação, porque eu multipliquei toda a equação por 2, certo? Então, aqui é de fato equivalente à equação do item 3. E, por fim, a que sobrou, essa equação é equivalente à do item 4.
Vamos verificar que de fato é. É o que? Aqui agora, de 42 para 21, o que é que eu faço? Divido por 2, né? De 4 para 2, divido por 2. E 9x dividido por 2 vai ficar 9x sobre 2 mesmo, né? Representado em forma de fração ou 9,5. Então, aqui é ou 4,5, né? Então, aqui o que é que foi feito para chegar nessa? Divide toda a equação por 2. Então, 9 dividido por 2, então, 9x mais 4 igual a 42. O que é que eu fiz aqui? Dividir por 2. Então, a gente vai ter 9x dividido por 2, mais 4 dividido por 2, que é 2, igual a 42 dividido por 2, 21, que é essa equação que está aqui na segunda coluna, certo? Ok, então vamos avançar para a questão 3. A questão 3, conforme eu havia falado, né, que equação tem a ver com equilíbrio de balança, então a questão 3 traz essa associação, onde a gente tem na balança 3 pacotes de arroz idênticos, ou seja, que tem o mesmo peso. E 3 pesos de massa conhecida. Observe e faça o que se pede. Se a gente chamar de X a massa do arroz, como é que a gente vai escrever a equação que representa o equilíbrio que está expresso nessa figura? Essa figura a gente tem uma balança em equilíbrio. Então, se a gente tem uma balança em equilíbrio, a gente tem uma igualdade aqui em ambos os pratos, certo? Então, chamando de X o pacote de arroz, então a gente tem o quê? No primeiro prato da balança, a gente tem o quê? 2 pacotes de arroz. Então, a gente tem 2x mais um peso de 10 quilos. Então, 2x mais 10, isso é igual, porque a balança está em equilíbrio. No segundo prato, a gente tem o quê? Um peso de arroz, um pacote de arroz. Então, a gente tem x mais 18 quilos, certo? Então, x mais 18. Então, essa, no caso, é a equação que vai representar o equilíbrio que está expresso na figura. Agora, se a gente retirar um pacote de arroz de cada lado, pelos pacotes serem idênticos, terem a mesma massa, então a balança ela ainda vai permanecer em equilíbrio, certo? E aí, qual vai ser agora a expressão que vai nos dar a equação que vai nos dar a massa do pacote de arroz? Vamos lá? Se eu tirei um pacote desse lado e um pacote do outro lado, a gente vai ter o que agora? No primeiro prato, restou apenas x, né? X mais 10. E no segundo prato vai restar quanto? 10 mais 8, 18, né? Se saiu um pacote de arroz. Então, essa, no caso, é a expressão que vai nos dar a equação, na verdade, que vai nos dar a massa do pacote de arroz, certo? Pronto. Agora, vamos avançar para a última questão. Na verdade, vamos para a letra C, né? A letra C pergunta se a equação encontrada no item B, ela é uma equação equivalente à que a gente encontrou no item A. Justifique. Então, observe que se a gente tirou os dois pesos os dois pacotes de arroz de mesmo peso, idênticos, a balança ela permaneceu em equilíbrio. Então, essas duas equações, elas são sim equivalentes, certo? Pelo fato da gente manter o equilíbrio da balança. Então, é a ideia de que transformar uma equação em equação equivalente é isso, é continuar com equações que representam a mesma quantidade, certo? Manter o equilíbrio. Observem que se vocês calcularem, vocês vão achar, se vocês tentarem determinar o valor de x, em ambas as equações vocês vão obter o mesmo valor para a solução dessas equações, certo? Porque
representam a mesma equação, tá? E aí, para finalizar, vamos fazer a questão 7 da página 181, onde a gente quer relacionar, trata-se de uma equação do primeiro grau, né? Do tipo ax mais b igual a c, certo? Então, vamos relacionar a primeira equação com a equação da primeira coluna com a equação da segunda, ou seja, a gente vai reescrever cada uma dessas equações da primeira coluna no tipo ax mais b igual a c, tipo de uma equação linear, e a gente vai ver qual é a equação, que é equivalente a ela na coluna da esquerda, certo? Então, para isso a gente vai fazer o quê? Se a gente tem duas frações aqui, a gente faz meios pelos extremos, certo? Então, fazendo meios pelos extremos aqui, a gente vai ter 2 vezes x mais 1, certo? Observe que o 2 multiplica com toda essa equação que está aqui no denominador. Isso é igual a 5 vezes 3x. 3x estava no denominador, ele passa multiplicando com o 5, tá? Então, isso daqui, relembrando lá o que a gente estudou em polinômios, aplica a distributiva. Então, a gente tem 2x mais 2 vezes 1, 2. Isso é igual a 15x. 2x mais 2 igual a 15x. Então, vamos organizar, né? Leva tudo para um membro só. Então, vou levar toda essa equação aqui, que está no primeiro membro, para o segundo membro. Então, vai igualar minha equação a zero, né? Então, a gente vai ter 15x menos 2. Verdade, no primeiro termo a gente vai ficar com zero. Zero é igual a 15x menos 2x menos 2. Então, zero é igual a 15 menos 2, 13x menos 2. Ou 13x menos 2 igual a zero. Então, essa é a equação que é associada à equação 1 da primeira coluna. Vamos ver agora a equação 2. Mesma coisa, meios pelos extremos. Então, a gente vai ter que... Vou apagar aqui. Então, no 2 a gente vai ter o quê? Que 3x mais 1, eu vou pegar tudo isso e multiplicar por 3. Isso é igual a 2x vezes 5. Então, a gente vai ter o quê? Mesma coisa, distributiva, 3 vezes 3, 9, 9x, 3 vezes 1, 3. Então, mais 3 é igual a 10x. Mesma coisa que a gente fez no item 1. Vou levar o 9x agora para o primeiro membro, certo? Então, se eu levar 10 menos 9, vai ficar x é igual... Então, aqui no primeiro membro eu vou deixar o 3. Então, vou levar, isso é igual a 10x menos 9x. Então, 3 é igual a 10 menos 9, 1. Então, 1x ou x, né? Então, x é igual a 3. Essa daqui vai ser a equação que equivale a o item 2 da primeira coluna. Agora, para o 3, mesma coisa. Vou apagar aqui. Para o 3, a gente vai ter, então, que meios pelos extremos. Então, 3x mais 1. Tudo isso vezes 4 é igual a 5 vezes x mais 2. Mesma coisa, 3 vezes 4, 12. Então, 12x mais 4
Isso é igual a 5x mais 10. 5 vezes 2, 10. Então, de novo, 12x menos 5x mais 4, isso é igual a 10. 12 menos 5, 7x mais 4 é igual a 10. Então, a equação que equivale à do item 3 é esta aqui. Então, portanto, o que sobra, essa equação equivale à do item 4. Vou fazer ela rapidinho aqui, só para vocês conferirem que de fato é ela mesmo, né? Então, mesma coisa. X menos 2 vezes 3. Tudo isso vezes 3. Isso é igual a x menos 4 vezes 2. Então, x vezes 3, 3x, menos 2 vezes 3, 6. Isso é igual a 2x, menos 4 vezes 2, 8. Então, 3x menos 2x menos 6. Trouxe o 2x para o primeiro membro. Então, se ele era positivo, ele vem negativo. O menos 6 permaneceu aqui. Isso é igual a menos 8. O menos 8 permanece onde ele está. Então, 3 menos 2, x menos 6 é igual a menos 8. Conforme tínhamos visto. E assim a gente finaliza nosso vídeo de correção de exercícios. Tchau, tchau, bons estudos e até o próximo vídeo.